Boa noite, seja muito bem-vindo a esse culto. Eu quero agradecer pelo convite, quero honrar a vida do meu xará, do pastor Felipe, que ele continue sendo um grande instrumento de Deus para abençoar a sua vida, para continuar derramando a graça e o favor de Deus sobre esse lugar, sobre a vida de cada ovelha. E a minha oração é que no nome de Jesus o Senhor possa enviar cada vez mais aqueles que querem ser salvos e transformados pela palavra de Deus, pelo Evangelho segundo Cristo Jesus. Quero te convidar hoje a preparar a sua Bíblia no texto de Lucas 18. Nós leremos do versículo 1 a 8, o meu já está aqui colado, na versão NVI. Enquanto você está abrindo a sua palavra, está abrindo a sua Bíblia, eu quero falar um pouco sobre a mensagem de hoje. Deus, Ele tem feito grandes coisas, não só nas nossas células, na nossa igreja, mas ao redor do mundo. E quando nós falamos sobre milagres, sobre um propósito, sobre buscar algo que só Deus pode fazer, nós caminhamos em grandes dúvidas, pensamentos, doutrinas, ideologias, costumes. Nós temos uma cosmovisão em relação a milagres. E de fato, em algum momento de nossas vidas, nós iremos precisar de algo que só o Senhor pode fazer. Iremos nos deparar com momentos difíceis, seja uma enfermidade, um processo, seja até um momento ruim, uma fase ruim dentro de um relacionamento, do casamento ou numa empresa, não importa. Até algumas vezes também precisamos de milagres em algo bom. Clamar por uma mudança de área, de emprego ou algo do tipo. A questão do milagre é que Deus, Ele tem o poder para todas as coisas. Nós vemos em Gênesis que, através da palavra, as coisas que não existiam passaram a existir. Imagina esse Deus Criador, Todo-Poderoso, o que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida. O maior milagre, ele pode acontecer num estalar de dedos. Às vezes a gente fica achando que depende muito do nosso esforço braçal ou algo do tipo, mas isso está muito mais direcionado ao Senhor. E essa parábola que nós iremos ler hoje, em Lucas 18, 1 a 8, ela nos ensina o que nós devemos fazer e como nós devemos agir para que os milagres nas nossas vidas se tornem realidade. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco impactado com as coisas que a gente vê ao nosso redor, com as coisas que acontecem ao nosso redor, mas no nome de Jesus essa palavra vai trazer um discernimento e um alimento para o teu espírito essa noite através do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, o texto está em Lucas 18, do 1 a 8, nós lemos assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça com seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que nós aprendemos com essa parábola em relação a milagre? O que nós aprendemos em relação às coisas que parecem impossíveis? Eu vou tratar apenas 2 pontos hoje através dessa parábola. A primeira é que para alcançarmos os nossos milagres precisamos perseverar. Logo no versículo 1 nós lemos assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Presta atenção nisso.
para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu vou repetir isso. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Quando precisamos de um milagre, muitas vezes cometemos o erro de focar nas nossas circunstâncias. Cometemos um erro de focarmos nas nossas adversidades, ao invés de focar ao Senhor. Ao invés de focarmos em Deus. O que isso gera? Isso gera desânimo. Isso gera desistência, falta de fé. Essa parábola, Jesus estava falando o seguinte: ei, vocês não podem desanimar, vocês têm que perseverar na sua fé. Gente, eu amo tanto a palavra de Deus, e eu amo tanto ser influenciado por ela, e eu tenho certeza que isso é uma característica do Espírito Santo de Deus, do caráter de Deus. Essa semana eu falei que todo momento difícil é uma oportunidade de acontecer o impossível ou de você superar o seu limite. Quando algo ruim acontece, quando um momento difícil chega à minha vida, eu falo, cara, Deus pode gerar mais um testemunho. Não importa se é uma enfermidade, não importa se é uma resposta que eu preciso do Senhor, se estão tentando algo contra mim, se é um processo na justiça, eu sempre olho com um olhar de fé. Eu não me olho como eu me enxergo, como as pessoas dizem, eu não me olho de acordo com as circunstâncias, eu não deixo que as circunstâncias venham definir a minha fé, eu olho para aquilo e me alimento da palavra de Deus. Eu me alimento do que o Espírito Santo me ensina a perseverar, mesmo nos momentos difíceis. Vou falar uma coisa que você pode ficar em crise. Todo cristão deveria glorificar quando ele está à frente de um mar, de um deserto, ou de uma circunstância impossível. Todo cristão deveria comemorar quando se depara com algo desse tipo. Por que eu estou falando isso? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que os momentos que eram impossíveis se tornaram testemunho para impactar toda a história humana. Exemplo, o povo que estava sofrendo nas mãos de Faraó. Deus liberta esse povo e eles se deparam com o Mar Vermelho. Muitos ali falaram, pronto, deu ruim, lascou, vou morrer, é agora, chegou, Senhor, eis-me aqui. Mas um homem de Deus olhou para aquilo e falou, não, Deus não nos levaria até aqui para morrermos dessa forma. E quando ele bate o cajado, ele coloca o cajado no mar, que era aquele instrumento que Deus tinha dado a ele, muitos de nós já sabemos o que acontece, o Mar Vermelho se abre. E até hoje nós testemunhamos o que Deus fez há milhares de anos atrás. Vou dar outro exemplo, um rapaz jovem, franzino, magricelo, se depara com um filisteu, que muitos de nós falamos o gigante. E ele derrotou aquele que trazia medo para todo o povo de Israel. Qual a circunstância que para você parece impossível, parece um mar vermelho, parece um gigante, que pode ser uma oportunidade de ser um novo testemunho? Nós temos que caminhar com um olhar da fé, com os olhos cheios de fé. E quando essas coisas acontecem, nós temos que pensar, uau, é uma grande oportunidade de Deus fazer algo incrível. Nós não temos que olhar e falar, muito obrigado, filhão. Não temos que olhar e falar, mais uma vez, deu algo de errado. Mais uma vez, algo ruim está acontecendo. E aí fica uma pergunta, quando eu preciso orar? Sempre. Quando podemos desanimar? Nunca. O texto nos ensina que nós devemos orar sempre, que nós não devemos nos desanimar, que nós devemos perseverar na fé. Até quando você tem que orar para Deus fazer alguma coisa? Até que Ele responda ou que algo aconteça. Eu não estou indo contra a proposta que o Espírito Santo colocou no pastor da igreja de orar por 40 dias, não. Eu estou estendendo a sua fé, eu estou esticando a sua fé, entenda. Se a sua resposta não vier em 40 dias, prossiga. Se a sua resposta não vier dentro desse período, continue perseverando. Não se venda pelo tempo humano, pelo nosso tempo carnal. Se submeta à vontade de Deus. Sua fé
não tem que ser pautada no que você vê. Sua fé tem que ser pautada em quem você crê. O que tem determinado a sua fé? Seus momentos difíceis? As pessoas que estão ao seu redor? Ou a palavra de Deus? O que você experimenta do Senhor em secreto, quando você clama ao Espírito Santo e tem um relacionamento com o Abba Pai? Se você não tem relacionamento nenhum, se você não tem essa busca com o Espírito Santo, essa busca pela palavra, isso revela porque muitas vezes você desanima. Isso revela porque a sua fé fica oscilando em momentos bons e difíceis. Porque a sua fé não está pautada naquele que é, na palavra de Deus. O seu alimento não vem dali, o seu alimento vem de todo lugar, menos da palavra. Nós devemos crer em Cristo Jesus em todas as circunstâncias. Até quando? Até que algo aconteça. Segundo ponto, para alcançarmos o nosso milagre, precisamos buscar até que ele se torne uma realidade. Vou repetir. Para alcançarmos os nossos milagres, precisamos buscar até que ele se torne uma realidade. No versículo 7, lemos assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Vem cá, você acha que um Deus soberano, gracioso, que entregou o seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que não viesse perecer, mas obter a salvação por meio de Cristo Jesus, Ele não seria capaz de fazer um milagre na sua vida e na minha vida? Esse Deus que entregou o seu Filho unigênito, aquele imaculado, sem pecado, sem mancha, sem nada, Ele não é capaz de fazer nada? Não olhe para Deus com todas essas falas como um gênio da lâmpada que a gente esfrega e sai ali o nosso pedido, não. Olhe para Deus como o Deus criador de todas as coisas. Olhe para Ele como um Pai, como honra, e persevere até que o seu milagre, a sua oração se torne concreta, se torne uma realidade. Clame dia e noite, clame até o seu milagre se tornar uma realidade. Faça um jejum, faça um propósito, busque, batalhe com o Senhor, até que você viva uma experiência do seu quarto se tornar Peniel, um lugar de encontro com a presença de Deus, de encontro com o Espírito Santo. Só pare quando Deus te responder ou quando o milagre se tornar uma realidade. Não desanime, preste atenção nisso, não desanime, persevere em fé, não importa de onde está vindo o ataque, se é dentro da sua família, se é no seu trabalho, se não para. Eu costumo brincar que problema anda de mão dada. É muito difícil, as coisas estão caminhando bem e acontece um problema, é muito difícil. Acontece um problema, parece que ele chama os outros. Sabe aqueles amigos que vão tudo correr, a água está gelada, fica esperando até o primeiro ter coragem de pular? Problema, na minha opinião, é assim. Ele fica lá, um de mão dada, ó, quem vai primeiro? Primeiro vai e os problemas acompanham. E você não tem que deixar que isso venha determinar a sua fé, ou determinar o que vai acontecer no seu amanhã. Que os seus joelhos, em oração, determine como vai ser sua vida. Determine como vai ser sua caminhada. Eu sei que nós estamos em tempos novos, muita coisa vai mudar, costumes, depois de toda essa pandemia, mas como é que vai ser a sua vida amanhã? Você vai deixar que um vírus, um governo, ou alguma pessoa determine o que vai ser seu amanhã? Não é a palavra de Deus que vai determinar como será a sua caminhada? Muitas pessoas têm a dúvida até quando devem buscar, até quando devem pedir um milagre? Até quando devem pedir uma resposta para Deus? A resposta de todas essas perguntas colide no mesmo resultado, ou na mesma resposta, até Deus agir, até Deus responder. O Chris Vallotton, que é o pastor da Bethel Church na Califórnia, ele traz um exemplo que é muito simples. Provavelmente, se você também é do Rio de Janeiro, ou não faz parte de alguma cidade do interior, ou algo do tipo, que tem aquele costume de cortar a lenha para aquecer o ambiente ou fazer um alimento na lenha, você também talvez não se identifique tanto, mas vai entender esse exemplo. Ele conta que uma vez ele foi visitar uma família no interior dos Estados Unidos, numa área de montanhas, e aí aquele rapaz, né, do interior vira para ele e fala assim: ô homem da cidade, hoje eu vou te ensinar a cortar lenha. Eles vão lá, pegam um pedaço de madeira, de lenha,
apoia no local para cortar. Ele pega o machado, o rapaz do interior, e dá na mão do pastor, do Chris Walton. Ele fala, vá lá, pode cortar. E aí ele pega o machado e dá a primeira pancada. Pá! Aí tenta a segunda vez. Tenta a terceira. E aí ele já começa a ficar exausto, vira para o rapaz e fala assim, faz a pergunta brilhante. Até quando eu devo bater nessa lenha? E aí o cara olha para ele como se fosse a pergunta mais idiota do mundo. Até elas partir. Eu vou repetir. Você não vai pegar o pedaço de madeira e vai colocar ele por completo no seu forno ou para aquecer. Você vai bater até ele partir. A sua oração tem que ser como essa mulher, essa viúva, que todos os dias ia até o juiz e clamava para que a justiça fosse feita. Todos os dias você tem que ir até a presença de Deus, clamar ao Senhor até que essa situação se torne uma realidade. Ou até o Senhor responder, ou Ele fazer o que for da vontade dEle. Você não tem que orar até você cansar ou algo do tipo, você tem que perseverar em oração. Não confunda esse texto com o texto dos pagãos, que oram em praças públicas e acham que Deus vai os ouvir de tanto repetir. Aqui está falando de buscar a justiça, buscar o Senhor para que Ele fizesse a vontade e a justiça dEle. Aqui está falando em perseverar. Esse texto dos pagãos está falando de uma oração vazia, uma oração que não é pautada num relacionamento, mas em aparecer em praça pública. Vem cá, como é o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus é pautado no que Ele pode fazer ou em quem Ele é? Eu não falo isso para você se sentir mal, mas para que você venha se confrontar e venha evoluir no que você pode se tornar no Senhor. Vocês não têm noção a quantidade de testemunhos que nós somos capazes de contar do que Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida. Vou dar exemplo. A minha avó, ela tem 86 anos. Ela sofreu 2 paradas cardíacas, foi para o hospital. O hospital ficou, você sabe como que é o hospital público, né? Só Jesus. Fizeram um monte de coisa lá, besteira, mas Deus estava cuidando. E todos os dias eu clamava e declarava a palavra de Deus. Eu falava assim, Senhor, na tua palavra não diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, está faltando a minha avó. Minha mãe já entregou a vida para o Senhor, agora está faltando a minha avó. E aí, como é que vai ser? Aqui está falando que vai acontecer, a tua palavra é verdade. O Senhor tem compromisso com a tua palavra. Quando que eu vou viver a oportunidade de ver a minha avó entregar a vida a ti? Eu não estou clamando por uma Ferrari, por um carro de luxo ou algo do tipo. Eu estou clamando para que ela venha entregar a vida ao Senhor. E aí, Deus, como é que vai ser? Me ajude, eu quero ver esse milagre. E todos os dias, clamando, declarando na minha casa, todos os dias. E às vezes ela falava umas coisas que era para desanimar a minha fé, mas eu perseverava. E durante todo esse processo, ela experimentou um momento de morte. E nesse momento foi um momento suficiente para ela ver o que era o céu de verdade. Só que, naquele momento, ela falava que ela não tinha acesso ainda ao paraíso. Ela espiava a terra, mas ela não tinha acesso para entrar. E aí ela ressuscitou. Ela teve aquele momento, aquele pico de morte durante a cirurgia, e glória a Deus ela voltou. E quando ela saiu de lá, ela falou assim, eu quero me batizar. Eu quero viver aquilo que eu vi naquele dia que eu estava naquela mesa de cirurgia. Eu quero experimentar aquilo por toda a eternidade. E eu pude ser testemunha ocular da minha mãe confirmando o batismo e minha avó se batizando no mesmo dia. Mas eu não me contentei, eu falei, Senhor, ainda falta gente da minha família. Ainda faltam meus tios, ainda faltam minhas primas, está faltando gente. O Senhor falou, ia se cumprir, como é que vai ser? E eu continuei. E aí minha tia se batizou, junto com meu tio, depois as minhas primas se batizaram, a minha prima casou, o marido se batizou, está faltando ainda um miserável para a glória de Jesus, mas eu vou ver ele se converter. Eu estou falando isso para alimentar a sua fé,
para você ver que Deus continua fazendo. Não é porque você está vivendo um momento de turbulência, onde nada está acontecendo, que Deus está imune, Ele está parado. Não, Deus está agindo. Nós, com nossos olhos naturais, não conseguimos ver muitas vezes o agir de Deus. Só vemos o resultado. Deus está agindo independente do que você consegue ver ou não. Independente da sua fé, Deus continua agindo, porque Ele é Deus. Você vai parar ou você vai continuar até que a lenha venha se partir? Você vai perseverar, vai pegar essa parábola como Jesus diz, para que nós não venhamos animar nunca, mas perseverar em oração e fé. Como é que vai ser o seu caminhar? O que vai determinar o que pode acontecer na sua vida amanhã ou não? Ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, continue, busque. Eu tenho testemunho de uma célula que nós, graças a Deus, conseguimos abrir num bairro de luxo daqui do Rio de Janeiro. E a esposa do anfitrião, ela falava, durante 15 anos, todos os dias, eu dobrava os meus joelhos no mesmo horário e clamava pela vida do meu marido. Todos os dias, até o dia que ele se converteu. Tinha dia que ele ia para o pagode, tocava o terror. Quando chegava em casa, bêbado de madrugada, ela estava lá clamando pela vida dele. Todos os dias ele testemunhou uma mulher de fé e de oração. E até hoje, quando ele conta sobre a sua conversão, ele conta em lágrimas, se arrependendo de não fazer parte daquelas orações durante os 15 anos. Ela não desistiu, independente de como ele viesse chegar em casa. O estado caótico que ele se encontrava, ela permaneceu orando durante 15 anos. Você está disposto a lutar, independente de quanto tempo for? Se você é uma pessoa de oração e fé e não desiste, você vai orar 15, 20, 30 anos. Eu tenho o seguinte entendimento, e no nome de Jesus que isso faça sentido para você. Existe uma coisa chamada favor de Deus. E existe outra coisa chamada tempo de Deus. Quando você passa a orar, o favor de Deus, ele se torna uma realidade. E ele já é uma realidade no âmbito sobrenatural. Então você está orando para que esse favor venha se tornar realidade. Enquanto isso, o tempo de Deus está caminhando. E você passa a orar até que os dois se colidem. E o que você tem clamado se torna uma realidade. Agora, quando o tempo e o favor de Deus se encontram, aí é onde o sobrenatural acontece. Uma cura que provavelmente não aconteceria, ou levaria 1 ano, 2 anos para acontecer, acontece no estalar de dedos, no piscar de olhos. Alguém ser liberto através de uma oração. Uma pessoa ser curada através de uma oração. Um casamento ser restaurado através de uma oração. O tempo e o favor de Deus podem se encontrar a qualquer instante. A palavra já nos ensina que Jesus pode voltar a qualquer momento. Da mesma forma, a qualquer momento o milagre pode acontecer. Você está preparado para quando o milagre se tornar uma realidade? Você está preparado para buscar até que isso se torne realidade? Você está preparado para o retorno do próprio Cristo? Eu falo isso porque em Jesus tudo é possível. A palavra nos ensina em Mateus que para o homem muitas coisas são impossíveis, inclusive a salvação. Mas no Senhor todas as coisas são possíveis. Aonde está pautada a sua fé? Aonde você tem descansado? É na rocha inabalável ou nas palavras que você vê na internet, nos filmes, nos documentos que você lê de psicanálise, não sei o que e por aí vai? Aonde está pautada a sua fé? No meu processo de conversão, eu tinha muito achismo. Eu achava que Deus pensava assim, que Deus queria tal coisa, que Deus agia de tal maneira, até que um dia ele pegou e falou: vem cá, meu filho, vou te ensinar um negócio. Olha aqui, não é o que você acha, é o que eu digo. E quando eu parei de achar as coisas e olhei o que ele fala, tudo mudou. Por que tudo mudou? Porque aí eu coloquei a palavra, que é a verdade e a vida, em prática. Não o que eu acho. Porque o que eu acho me leva à condenação eterna. Mas a palavra de Deus me leva para a salvação. A palavra de Deus me leva para o impossível. A palavra de Deus gera frutos e me faz uma árvore frutífera.
me faz estar aliançado em Cristo. A palavra de Deus me traz a paz que excede todo entendimento. Agora o meu achismo, ruína, destruição, caos. Porque o meu achismo sempre vai tendenciar para a minha carne. Agora a palavra de Deus sempre vai me direcionar para aquilo que é eterno. Provavelmente, você tem algo que precisa de uma resposta. Provavelmente, você está clamando por uma direção de Deus. Provavelmente, algum de vocês, alguma pessoa pode estar precisando de uma cura nesse momento. E nesse momento, eu quero te convidar para um clamor. Eu quero convidar você a desligar tudo aquilo que atrapalha a sua fé. Desligar todo medo, desligar toda dúvida, desligar toda incerteza e ativar a sua fé. Eu quero te convidar nesse momento a você colocar diante de Deus suas aflições, seus sonhos, seus projetos, alguém da sua família que está internado ou está enfermo, a sua própria enfermidade. Se possível, coloque a sua mão no seu coração ou no lugar que você precisa de oração nesse momento. Não se limite a apenas o espaço físico. A palavra nos ensina que nós somos a igreja, então, independente de onde estivermos, a oração ela não trabalha de acordo com o nosso entendimento e com o nosso tempo. Ela trabalha de acordo com os preceitos do reino dos céus. Eu lembro de um testemunho, enquanto você está se preparando desse momento, do Reinhard Bonk, que estava em uma missão, se eu não me engano, na África, e ele tinha ficado enfermo, se eu não me engano, ele tinha acabado de pegar a febre amarela, e ele, durante a madrugada, enquanto ele estava passando mal, ele começou a ouvir uma mulher orando na sua língua materna, em alemão. E ele começou a ouvir a oração daquela mulher como se ela estivesse no mesmo quarto. Então ele mandou uma carta para o pai, perguntando o que aquela irmã, que ele reconheceu a voz daquela irmã, estava fazendo naquele dia e naquele horário. E o pai dele foi, quando recebeu a carta, foi até a irmã, que eram da mesma igreja, e perguntou o que ela estava fazendo naquele momento. E ela respondeu assim: o Espírito Santo tinha me direcionado a orar por ele naquele momento, porque eu estava batalhando pela vida dele. Eu estou falando de uma mulher na Alemanha e um homem na África que foi curado por uma oração que o Espírito Santo estava direcionando. Não se limite a ser online, a tecnologia ou algo do tipo. Não limite o poder de Deus ao seu entendimento. Coloque num papel aquilo que você tem clamado, a resposta que você tem buscado, que eu quero orar com você nesse momento. Não é por minha causa, mas pela palavra, pelo nome de Cristo Jesus e pela presença do Espírito Santo, que eu creio que algo pode acontecer. Eu creio que algo pode acontecer hoje na sua vida. Eu creio que o favor e o tempo de Deus podem se encontrar e o impossível se tornar realidade. Eu creio que essa noite Deus ele pode responder. Eu creio que essa noite Ele pode derramar uma fé que você nunca experimentou. Hoje é a noite do seu milagre, você crê? Você toma posse essa noite de uma palavra profética sobre a sua vida. Você toma posse do que Deus pode fazer e quer fazer em você. Ore comigo nesse momento. Senhor, eu quero colocar diante dos teus pés, do teu altar, todos aqueles que nesse momento estão colocando a fé em Ti, no seu poder e na sua mão poderosa. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o seu favor e o seu tempo venham se encontrar, e que no nome de Jesus, aquilo que eles têm clamado, eles possam ter uma resposta sua, ou ver o seu agir ainda essa noite. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor derrame uma fé incondicional, incontestável sobre eles, que eles venham ser alimentados nesse momento, que o teu Espírito Santo derrame sobre eles o teu favor. Pai, no nome de Jesus, que toda enfermidade venha cair por terra nesse momento, no nome de Jesus, que haja cura no meio do seu povo. Pai, no nome de Jesus, que milagres possam acontecer, milagres criativos, onde não tinha cartilagem, passe a existir,
que a coluna que estava torta passa a ser alinhada nesse momento, em nome de Jesus. A perna que havia diferença de tamanho, possam se alinhar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, se alguém tinha algum problema de rim, possa ser curado nesse momento, no nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra o céu sobre essas vidas essa noite, que o Senhor derrame do seu poder, Pai, que haja cura no meio do seu povo. Pai, no nome de Jesus, faça um avivamento na nossa nação, tira toda a corrupção, cuide daqueles que estão à frente no campo de batalha, aqueles que estão salvando vidas, use-os como instrumento da tua glória. Senhor, que teu Espírito Santo possa usar homens e mulheres, para que o seu reino venha avançar, que a tua igreja venha batalhar por aqueles que estão perdidos, que venha compreender mais uma vez, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que os filhos que estavam afastados possam retornar, que os casamentos venham ser restaurados no nome de Jesus. Pai, eu te peço que aquele que estava abalado com uma caminhada, Pai, mais para lá do que para cá, que ele possa se alinhar na tua palavra ainda essa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que destinos sejam liberados essa noite, que eles venham entender o chamado que o Senhor tem para cada um deles, o propósito que o Senhor está preparando para cada um deles, que eles venham ouvir a tua voz, sentir o teu amor. Pai, aqueles que têm clamado por uma experiência sobrenatural, que essa noite, no nome de Jesus, eles venham sentir o coração queimar por Ti, que eles venham sentir um abraço caloroso nesse momento, como se o Senhor de fato estivesse fisicamente abraçando a cada um deles. Eu creio que o Senhor pode fazer todas essas coisas, eu creio que nossa limitação não vai limitar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, que haja restauração nos lares, conversão nas famílias, como o Senhor tem feito na minha casa, acrescentado todos os dias, cada vez mais uma pessoa, mais um que estava perdido, o Senhor possa reproduzir esse testemunho na vida de cada um deles, aqueles que faltam possam ser acrescentados. Pai, no nome de Jesus, que esses filhos teus que estão acompanhando não venham se desviar, não venham se vender para as propostas do maligno, que eles venham, Pai, depositar toda a esperança em Ti, que é a rocha inabalável, e quando eles estiverem, Senhor, abatidos, cansados, sobrecarregados, que eles venham descansar no Senhor, que é a fortaleza, que é o nosso refúgio, aonde está depositada a nossa esperança, que eles venham depositar em Ti, Senhor, todo o tesouro, que eles não venham ficar preocupados com o ajuntamento de tesouro na terra, mas que eles venham no nome de Jesus clamar e buscar os tesouros nos céus, onde nem ladrão, nem traça é capaz de tocar. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que aqueles que querem experimentar algo novo, que querem se arrepender nesse momento, dos seus pecados, do seu caminhar, que eles possam, Pai, no nome de Jesus, sentir a Tua graça, sentir que o Senhor ainda os ama, que o Senhor não fala e não condiz com o que muitas pessoas depositaram sobre eles, que o seu amor é incondicional, o Senhor não está de acordo com o pecado, mas não mata, não destrói o pecador, para que eles vejam a Tua graça, o Teu amor sendo derramado sobre eles. Aqueles que querem experimentar mais do Senhor e não entregaram a vida ainda a Ti, que eles possam fazer isso nesse momento, que eles possam sentir esse abraço seu, que eles venham testemunhar o quão bom, perfeito e agradável é a sua vontade de caminhar contigo, que o caráter deles seja moldado e pautado pelo caráter de Cristo, que haja uma renovação de mente sobre a vida deles, no nome de Jesus. Pai, eu quero também clamar por essa igreja, por essa família pastoral, quero honrá-los, que o Senhor faça prosperar essa terra, que o Senhor faça com que essa seara seja gigantesca, e que o Senhor envie trabalhadores para que venham auxiliar a buscar aqueles que estão perdidos aí fora, que eles não venham ser uma igreja umbilical para dentro, mas que eles tenham um olhar para fora, em buscar aqueles que ainda não entregaram a vida a Ti, que eles venham fazer uma mudança, ao ponto de todos os lugares de destruição de famílias sejam fechados, e se tornem uma igreja, uma célula. Pai, envia aqueles que estão com fome e sede de almas para Ti. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça todos os dias a família pastoral dessa igreja, que todos os dias eles venham ser renovados pela Tua unção,
que eles tenham uma palavra profética sobre a vida de cada um dos membros, que as células de fato sejam igrejas e cuidem, apacentem as suas ovelhas, que eles revelem o teu amor no cuidado, que eles revelem através dos olhos o brilho de Cristo Jesus, e que o Espírito Santo seja a bússola de cada um que pisar nesse lugar, que aqui seja um lugar de prosperidade em todas as áreas, que aqui as pessoas sejam transformadas em todos os âmbitos, e que no nome de Jesus o Senhor possa fazer a sua vontade todos os dias, para que no grande dia o Senhor seja glorificado e não envergonhado. É isso que eu clamo, Pai, é isso que eu declaro sobre a vida de cada um, sobre esse lugar, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, amém. Muito obrigado pela oportunidade de cada um de estar presente, de assistir. Eu sou muito grato de poder vir aqui, de fazer parte